Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Eu já venho gravando vários vídeos no TikTok, no Instagram, mas no YouTube eu não gravei nenhum. Eu estava postergando, eu estava procrastinando. E o dia que eu me liguei com isso, eu falei: basta, hoje eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Nem que ele tenha 5 minutos, não tem problema. Vou gravar. Cá estou gravando meu primeiro vídeo. O que eu vou falar nesse primeiro vídeo? Eu vou falar um assunto que eu acho de extrema importância. Você conhecer a história das pessoas que você tem ouvido. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente na internet hoje. Nítido, a gente já sabe disso. Tem muita gente no mundo hoje. Nítido, a gente também já sabe disso. Sabendo dessas informações, a gente tem que levar em consideração que uma grande parcela dessas pessoas não são 100% coerentes. Certo? Partindo desse princípio, eu quero trazer uma consciência para você que é a seguinte: você precisa saber quem você está ouvindo. Ponto final. Quem é a pessoa que você está ouvindo? Por que você está ouvindo ela? Ah, Nicolai, eu ouço tal pessoa porque ele fala muito bem. Tudo certo. Mas falar muito bem é uma coisa. Mas ele é coerente com aquilo que ele fala? Porque de nada adianta eu falar para você, te ensinar a ser arriscado, arriscar a sua vida, arriscar a sua saúde, assumir riscos, tomar responsabilidades, abrir empresas, sair da CLT, abandonar vícios, abandonar pornografia, abandonar todas essas coisas, se eu não fiz isso primeiro. É muito fácil eu falar isso pra você. É fácil eu falar pra você ir lá e correr uma ultramaratona. É fácil eu falar isso pra você. Mas eu não posso falar isso pra você se eu antes não experimentei. Só que tem muita gente na internet hoje que quer te ensinar algo a qual ela não experimentou. Então é muito de extrema importância você saber a história da pessoa que você está ouvindo. Por que essa pessoa é uma referência para você? O que ela fez que te fez chamar atenção para ela ao ponto de que você ouve ela e você acredita em tudo que ela diz e você não questiona as informações que ela tem falado? Outro ponto muito importante: faça perguntas. Ah, o Nicolai disse isso. Tudo bem. Você se perguntou se aquilo realmente é um fato? Você se perguntou se aquilo faz sentido para você? Porque tem muita filosofia que eu vou apresentar aqui que não faz sentido para você. E tá tudo certo. Você tem uma dádiva. Nós temos uma dádiva que Deus deu pra gente, que é o DNA. O DNA é uma dádiva, é um selo de verificação de autenticidade. Você nasceu com um selo de autenticidade. Você é autêntico. Eu sou autêntico. Mas para ser autêntico, você precisa destravar sua identidade. E você precisa se fazer perguntas. Por que o Nicolai falou isso? Por que a filosofia do Nicolai é assim? O que fez o Nicolai adquirir essa filosofia? Essa filosofia faz sentido para mim? Se essa filosofia faz sentido para mim, como eu vou adequar ela para minha realidade? Todas essas perguntas são perguntas que você precisa estar constantemente fazendo para as pessoas que você está ouvindo. Porque senão você se torna uma pessoa completamente alienada e sem identidade, porque você não tem a autenticidade. A autenticidade e identidade estão literalmente andando lado a lado. O dia que você entender isso e destravar essa engrenagem, tá resolvido. Eu não vou editar esse vídeo, ele vai desse jeito mesmo. Eu tô falando do meu coração aqui pra vocês.
Passou mosquito aqui, não tem problema. Se eu falar uma palavra errada, uma frase errada, não tem problema. Não vou editar, esse vídeo não precisa ser perfeito. É o meu primeiro vídeo, eu quero só postar alguma coisa que vem do meu coração. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Vocês precisam ter autenticidade e identidade ao ponto de se questionar tudo que vocês ouvem. Ponto final. E o mais importante é você saber quem é essa pessoa a qual você está ouvindo. Então esse primeiro vídeo, eu achei nada mais justo que contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vou contar o que eu vivi, o que eu vi, o que eu aprendi. Claramente, não vou passar detalhadamente sobre a minha vida, até porque para fazer isso eu precisaria de 72 horas de vídeo. Eu ia ficar aqui o dia inteiro falando sobre a minha vida e vocês iam morrer de tédio, porque tem momentos que são só importantes para mim e que não faz sentido você ficar ouvindo, claramente. Eu vou dar uma pincelada na minha vida. Eu vou dar só para você se ambientizar e pensar, tá bom, o Nicolai é um cara que faz sentido eu ouvir, ou não faz sentido eu ouvir o Nicolai. Vou embora desse canal e vou partir para outro, vou buscar outra pessoa para estudar e para aprender. Tá tudo certo. Tem muita gente capacitada na internet. Eu nasci em 1999, então eu tenho 24 anos. Eu nasci de pais de culturas completamente diferentes uma da outra. A minha mãe é do leste europeu, Eslováquia, e meu pai é brasileiro. Claro. Eu ia falar, meu pai é do Brasil, brasileiro, mas eu falei, ele é brasileiro. Tá tudo certo. Juntou essas duas culturas. Há quem diga que eu sou a combinação mais perigosa que existe, que é a educação do europeu com a malandragem do brasileiro. Aí faz esse remix e tem o Nicolai aqui. Remix não, faz esse mix. Então, desde criança, eu já sou fluente de português e eslovaco. Ao longo do tempo eu passei por várias experiências que não cabe agora para essa conversa. E eu vou começar a falar pelo meu primeiro evento que foi, na minha realidade, traumático. Que foi o divórcio do meu pai e da minha mãe quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu era um moleque, um pivete ainda. E eu acabei precisando decidir com quem eu ficaria. Se eu ficaria com meu pai ou se eu ficaria com a minha mãe. E no processo de divórcio deles, infelizmente, aconteceu uma coisa que eu recomendo os pais não fazerem. As tretas entre eles me incluíram no meio dessas tretas. Você que é pai, você que é mãe, não inclui os seus filhos em treta que não tem nada a ver com eles. Pelo amor de Deus, não faça isso. E isso bagunçou a minha cabeça de certa forma. Mas o que mais fez comigo, que eu acho muito curioso, foi que eu vivia crises que não existiam. Olha que interessante. Porque eles divorciaram, eu queria viver um trauma. É muito louco pensar isso. E exigiu muita energia da minha parte para conseguir admitir isso também. Eu queria viver um trauma. A minha mente, ela queria viver um trauma. Então, a minha mente me fez acreditar que somente um lado era bonzinho e o outro tinha me abandonado. Não vou expor lado de ninguém. E eu acabei vivendo por essa realidade de que um lado tinha me abandonado e que o outro lado era 100% bonzinho. E eu passei uma fase, assim, com 15 anos de idade, onde eu me tornei uma pessoa revoltada. Eu fumava maconha, fumava cigarro, bebia bebidas alcoólicas todos os finais de semana. Não tinha objetivos, não tinha metas, quase repeti de ano. Eu estava fora do peso, não tinha uma rotina, não tinha alimentação saudável. Eu com certeza não era uma pessoa constante e eu tinha uma coisa muito forte que era o seguinte, eu não conseguia ver o futuro. Não, ninguém consegue ver o futuro, mas eu não conseguia ter uma perspectiva de futuro. Eu não conseguia me imaginar daqui 10 anos, não conseguia me imaginar daqui 20. Eu não conseguia me imaginar nem daqui 1 ano, imagina mais do que 1 ano. Então, por eu estar querendo viver um trauma, parece que o meu cérebro me bloqueou disso. Me bloqueou de
me visualizar a longo prazo. Isso eu tinha 15 anos. E aí eu voltei para Araçatuba, acabei conseguindo sair dessa vida de revolta, de drogas e bebida. E eu acabei me dando bem aqui em Araçatuba por um ano. E eu acabei decidindo que eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria fazer intercâmbio, era uma moda na época, e eu tenho condição de vida que me favorece, então eu tinha essa possibilidade, mas na realidade eu não estava indo para os Estados Unidos porque eu queria morar nos Estados Unidos. Na verdade eu estava indo para lá porque eu estava fugindo do colegial no Brasil e fugindo do vestibular, essa é a verdade, tá certo? E aí eu fui para os Estados Unidos, fiz metade do meu segundo colegial em uma escola. Sofri muito bullying, sofri muito nessa escola, mas eu aprendi muito também nesse processo. E aí eu voltei de férias no Brasil e troquei de escola e fui para outra escola e fiz o meu terceiro colegial. Passei em 12 faculdades lá nos Estados Unidos, que não é nenhum segredo, não é difícil. E acabei fazendo um semestre de engenharia de Minas no Colorado. E fiquei uma fase lá. Acabei precisando voltar para o Brasil e cair naquele famoso cursinho. O cursinho para mim foi uma completa perda de tempo, porque eu não tinha propósito, não tinha objetivo, eu não tinha meta, eu não sabia o porquê que eu estava ali, então não estudava. Então não faz sentido você estar no cursinho se você não estuda. E aí eu acabei decidindo que eu gostaria de fazer meus cursos de aviação. Então conversei com meu pai, conversei com a minha família, eles toparam o investimento, até porque o meu pai é piloto também. E eu já tenho isso no sangue, né? Eu já voo desde criança. E aí eu fui fazer meus cursos de aviação, tirei minha carteira de piloto privado de avião e de helicóptero, e meu pai começou a me cobrar a faculdade. Por eu não saber qual faculdade eu queria fazer, eu decidi que eu ia para a China, porque eu queria aprender o mandarim. Eu fui para a China, estava me dando bem lá na China e acabei precisando voltar de férias e a pandemia começou. E quando a pandemia começou, eu falei, bom, enquanto eu estou aqui no Brasil, vou terminar o meu curso de aviação. Eu queria fazer o piloto comercial de avião. E aí, no curso de piloto comercial de avião, eu bati o carro, acabei precisando voltar para Araçatuba e acabei começando a trabalhar no setor administrativo e financeiro de duas empresas. Familiar. Nesse processo eu aprendi muito porque eu tive que assumir um escritório. Em 2 semanas eu estava sozinho nesse escritório, então eu aprendi muito nessa experiência. E eu acabei entrando num nível de vida de um brasileiro comum. E qual que é esse nível? Qual que é essa rotina de um brasileiro comum? É um cara que trabalha das 7 às 17 corretamente, porém depois das 17 esquece. Não existe mais trabalhador, não existe mais nada, só existe sofá, Netflix, final de semana só tem drogas. Eu não usava, graças a Deus não caí nas drogas, mas era bebida alcoólica todos os finais de semana e paieiro também, cigarro de palha todos os dias. O que acontece? Eu estava no modo automático e eu passei no modo automático por aproximadamente 4 anos da minha vida. Eu fiquei ali nessa fase do modo automático todo o meu período de faculdade que eu fiz aqui no Brasil, contabilidade. E em agosto de 2022, eu decidi abrir os meus olhos e acordar para a vida. E eu falei, cara, eu não aguento mais isso aqui. A minha sorte é que eu não estava nunca parado, estava sempre em constante movimento. Estava sempre aprendendo alguma coisa nova, estava sempre viajando, adquirindo experiência, conhecendo pessoas diferentes. Então eu nunca estive parado, essa foi a minha maior sorte. E eu sempre tinha uma pergunta que queimava dentro do meu coração, que era a seguinte: quem é o Nicolai? Eu busquei tanto essa pergunta, mas tanto, eu falava essa pergunta pra mim todo dia: quem é o Nicolai? Eu não sei responder. E isso me deixava doido. Até que um dia, em agosto de 2022, eu falei, eu cansei disso aqui. Eu vou enfrentar os meus maiores medos e vou me transformar em uma pessoa completamente diferente. E aí foi aonde eu comecei a mudar tudo na minha vida. Literalmente tudo. Eu entrei em um projeto de emagrecimento e marquei uma luta amadora. E aí essa luta amadora ela ia ser em dezembro.
E eu estava num peso de aproximadamente 98 quilos, então marcaram uma luta com um cara de 98 quilos. Mas no processo de emagrecimento, claramente eu emagreci e lutei com 84 contra um cara de 95, 96. Eu venci a luta e ali foi o momento que a minha vida tomou rumos completamente diferentes. Eu enfrentei o meu maior medo, que era o da luta. Consequentemente, nada mais me dava medo. É engraçado falar isso. Realmente eu já não sentia mais medo das coisas, eu simplesmente encarava, porque eu já tinha encarado o meu maior medo. E aí, em janeiro de 2023, janeiro deste ano, eu acabei caindo em um mundo que eu não escolhi, escolheram por mim. Uma amiga fez uma inscrição para uma maratona para mim em 2022. Eu não lembrava disso e ela me relembrou no começo do ano. E eu pensei, tá certo, eu tenho uma maratona em abril, a gente estava em final de janeiro. Eu tenho fevereiro e março para treinar para a maratona. Eu decidi que estava tudo certo, eu ia treinar para ela e comecei a treinar. Mas como que eu comecei a treinar? Eu saí de casa, saí correndo, falei, eu vou até a fazenda e volto. Eu fui até a fazenda, mas não consegui voltar. São 10 quilômetros. A minha primeira corrida da vida, eu nunca tinha corrido na vida, foram 10 quilômetros. Aí você fica pensando, 10 quilômetros não é muito? Depende de como você lida com seus pensamentos. Para mim, 10 quilômetros era só um quarto da prova, eu já ia ter que fazer 42, então por que não correr 10 quilômetros? Eu já estava pronto para a maratona. Eu só tinha que treinar. Só que eu cansei. 10 quilômetros foi extremamente pesado. E aí eu comecei o treinamento de fato. Eu falei, agora eu preciso começar a treinar para isso. E treinei muito mesmo. Levei 100% a sério todos os treinos de corrida. Até o dia que eu me deparei com um patrocinado do Ironman, que é um triatlon de endurance extremamente cansativo. E aí eu olhei esse endurance, olhei esse triatlon e olhei essa prova. Falei, cara, eu vou fazer inscrição para isso aqui. E aí eu fiz inscrição. A maratona era dia 2 de abril e o Ironman dia 16 de abril. Eu tinha um intervalo de 2 semanas entre essas provas e eu fiz a inscrição pro Ironman sem nem ter bicicleta e nunca ter nadado em águas abertas. E eu nunca tinha feito também uma prova de triatlon, detalhe. A minha primeira prova de triatlon seria o Ironman e a minha primeira prova de corrida seria uma maratona. Mas por que eu tinha coragem para fazer essas coisas? Era porque eu era maluco ou porque eu sou doido da cabeça? Claro que não. É porque simplesmente a minha referência eram essas. Eu não conhecia outras. E aí eu fiquei acostumado com esses números. Eu falei, tá tudo certo. É 21 de corrida, 2 de natação, 90 de bike. Eu acho que é de boa. Eu não tinha muita noção. Então a minha mente achava que estava bem tranquilo. E de fato estava. Porque uma vez que você pensa, é possível ser realizado. Mas você precisa primeiro mentalizar e depois executar. Porque se ficar só na mente, se transforma em um sonho. E de fato consegui fazer a maratona, consegui fazer o Ironman. E as pessoas já começaram a ficar meio assim, né? Caraca, você só tem 3 meses de treinamento, 1 mês de treinamento de triatlon e já está fazendo essas provas, como assim? Aí o pessoal começou a querer entender melhor. Pra mim isso sempre foi muito natural, porque eu já tinha enfrentado o meu maior medo. E aí eu vou trazer um código pra vocês que é muito forte. Na luta eu percebi que a luta não era contra o oponente e sim contra mim mesmo. Depois que eu entendi isso na luta, eu entendi no triatlo, eu entendi também na maratona, que é a mesma coisa. A luta é contra mim mesmo. Se eu venço a luta contra mim mesmo, eu venço a luta contra qualquer outra pessoa. Então a minha facilidade em vencer a luta contra mim mesmo era porque eu tinha vencido realmente uma luta contra mim mesmo. Que foi a luta amadora que eu fiz de Muay Thai. Por isso que ela foi um momento em que mudou a minha mentalidade. Insatisfeito em maratona e Ironman, eu falei, gente, eu preciso fazer mais, eu preciso, cara, aumentar esse desafio, porque tá fácil. Olha que doideira. Em julho de 2023, eu decidi que faria inscrição para uma ultramaratona. 75 km de corrida. E ela foi em outubro. E eu completei. Fazem 3 semanas que eu fiz essa corrida.
75 quilômetros, 7 horas e 46 minutos, correndo em areia fofa, lama, subida, descida, asfalto, areia, tudo que vocês imaginarem. Completei. Não tem segredo. Uma vez que você mentalizou, visualizou, você cumpre. Insatisfeito com a ultramaratona, eu fiz a inscrição para o Ironman completo. Vai ser semana que vem. Vou completar também, isso é um fato. E depois do Ironman, eu ainda vou fazer uma travessia de 10 km de natação. E já estou planejando os desafios para 2024. Ok, por que eu falei tudo isso para você? Para você entender qual que é a minha história, da onde eu saí e aonde eu estou hoje. Porque o que gera credibilidade e autoridade é uma quantidade de resultados empilhados. O único jeito de você ter autoridade, o único jeito da outra pessoa respeitar o que você está falando é se você tem esse empilhamento de resultados. O esporte na minha vida, ele foi somente uma ferramenta que alavancou a minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida familiar, a minha vida intelectual. A minha vida, em geral, foi alavancada por conta do esporte. Por isso que eu sou um defensor árduo do esporte. Eu acredito que o esporte pode mudar vidas. E ele vai mudar vidas. Assim como mudou a minha. Por conta do esporte, eu tive ideias de CNPJ. Por conta do esporte, eu tive insights, reflexões. Criei mentorias, livrei pessoas de vícios, livrei pessoas de procrastinação, livrei pessoas de preguiça, livrei pessoas de várias coisas que estavam aprisionando essas pessoas. Tudo por conta do esporte. Então sim, eu defendo o esporte com todas as minhas forças. Por conta do esporte, eu tive clarezas que eu nunca tinha tido sobre quem sou eu, o que sou eu e quem eu me desejo tornar. Travou, hein? Então, por conta do esporte, eu tive toda essa ascensão, essa elevação de frequência, de campo de energia, de uma pessoa que era depressiva, ansiosa, sem confiança, para uma pessoa extremamente autoconfiante, zero de ansiedade, zero de depressão, felicidade em estado de espírito e com a identidade fortalecida. E com uma autoridade que jamais foi vista em um menino de 24 anos, um homem de 24 anos. Eu falo menino porque a idade realmente é baixa. Mas um homem de 24 anos com uma mentalidade dessa, com uma autoridade dessa, é raridade, ainda mais hoje em dia. Então eu tô falando tudo isso por quê? Porque os próximos vídeos que eu for falar aqui são todos com embasamento de vida. São todos com embasamento de experiências. E tudo que eu vou falar aqui, eu já vivi, eu já experimentei, eu já testei. Eu não vou falar nada aqui além daquilo que eu sei que funciona. Então seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo à minha vida, seja muito bem-vindo para mudar a sua vida. E eu espero que nós juntos conseguimos transformar a nossa nação. Porque esse é o meu maior objetivo hoje. Tamo junto, vamos colocar em movimento. O próximo vídeo vai ser sobre procrastinação, tá certo? Vou fazer esse vídeo sobre procrastinação. Ele vai sair no domingo da semana que vem, no dia 19, no dia do meu Ironman. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado até o final. Vou pedir aquela coisa básica, like, inscreve no canal, comenta. Se você quiser fazer isso, já tinha feito, né? Então tá tudo certo. Tamo junto.